Daí, gente boa, estou assistindo aqui depois do almoço, movimentação na Paulista, na Auriverde. Eu só assisto a Auriverde e o pessoal da Oeste, a revista Oeste. E a mobilização hoje é pela anistia. Pela anistia. O pessoal que estava envolvido naquela situação lá de 8 de janeiro. Mas, na verdade, se nós analisar bem a fundo, tem muita coisa obscura nessa situação. E anistia é perdão. Na verdade, eles deveriam revogar. O juiz que preside a situação deveria revogar. Deveria extinguir desse processo muita gente que está envolvido inocentemente. E realmente condenar e enquadrar aqueles que cometeram, que estão por trás da cortina, que cometeram o ato. Vocês sabem o que eu estou falando. Eu tenho aqui um livro na minha mão, chamado Bíblia Sagrada. Esse livro aqui é maravilhoso, o livro de Deus. É a carta magna de Deus deixada na terra para os homens se orientarem decentemente e servirem a Deus na beleza da sua santidade. Mas o perdão é algo divino. O perdão é algo divino e não deveria ser feito injustiça. E os juízes deveriam julgar com retidão. A Bíblia Sagrada fala do amor. O capítulo 3, versículo 16 do Evangelho segundo escreveu São João. O João, o apóstolo do amor, escreveu o Evangelho, escreveu 3 epístolas e escreveu o livro de Apocalipse de São João. E no capítulo 3, e no versículo número 16 do Evangelho segundo escreveu São João, a Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de uma maneira tão abrangente, tão grande, tão expansosa, que ele se submeteu a dar o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo São Paulo escreveu 13 livros, e nos 13 livros do apóstolo São Paulo, na primeira epístola à igreja de Corinto, capítulo de número 13, versículo 1 a seguir, ele fala a respeito do amor, que a pessoa que não tiver o amor, ela não adianta nem mesmo o seu corpo ser doado para ser queimado. Terá valor nenhum se ele não tiver o amor. E o amor vem da parte de Deus. E no livro do Êxodo, que quer dizer saída, um livro atribuído a Moisés, Gênesis e Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, 5 primeiros livros da Bíblia são atribuídos a Moisés, e no livro de Êxodo, capítulo 20, lá no Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. E os mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai, Jesus resumiu os 10 em 2. É amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como nós nos amamos a nós mesmos. Aquilo que nós não queremos para nós, nós não deveremos querer para o nosso semelhante. Esse é o mandamento de Deus, amar a Deus acima de tudo. Acima de tudo, o amor deve ser atribuído, doado da nossa parte ao nosso Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. E o segundo mandamento é semelhante a este, é amar o próximo como nós nos amamos a nós mesmos. E se você está cometendo atos hoje, tentando condenar pessoas inocentes, você não está demonstrando o amor. E a Bíblia Sagrada fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, fala sobre o Sermão da Montanha, o livro das Bem-aventuranças, e no capítulo 6, versículo 12, se não estou olvidado, a Bíblia fala sobre a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, no versículo 12, 13, do capítulo 6 do Evangelho, segundo escreveu São Mateus, está escrito assim, que se nós perdoarmos
aos homens as suas ofensas, o nosso Pai que está no céu perdoará as nossas ofensas. E se nós não perdoarmos ao nosso próximo as suas ofensas, nosso Pai que está no céu jamais nos perdoará as nossas ofensas. Então quero deixar essa mensagem para você que é um senador, para você que é um deputado, para você que é uma autoridade, que é um governo, para você que é uma autoridade pública, uma autoridade civil, militar ou até mesmo eclesiástica, essa grande verdade e essa grande mensagem a respeito do amor. Hoje estão pleiteando lá na Paulista uma grande manifestação a respeito da anistia. Então você que é um juiz que preside esse inquérito, esse processo, você põe as coisas na balança, a balança de Deus. E a nossa balança da nossa justiça, ela não deveria pender para um lado e nem para o outro lado. Deveria ser julgado todos de igual modo, se cometeram algum crime, infringiram a lei. E da mesma forma, sem pender para um lado e nem para o outro, com muita justiça e com muita prudência e com muita retidão e com muita honestidade, à luz da lei e à luz da Constituição Divina, que é esse livro sagrado, a Palavra de Deus. O nosso livro penal foi escrito em 1940, no dia 7 de dezembro, sob um decreto-lei no número 2848. E esse livro foi escrito no século XIV a.C., começou a ser escrito lá no Monte Sinai. Deus deu a Moisés as tábuas da lei, e a lei de Deus lavada em tábuas de pedra. E hoje nós temos aqui a Constituição eterna do nosso Deus Todo-Poderoso, e eu deixo esse relato a respeito do amor. Se você não amar ao próximo e não perdoar o próximo, você não receberá de Deus o perdão. E nós precisamos nos aproximar de Deus, ter o Jesus em nosso coração, para poder compreender essa situação. Deus que te abençoe, te guarde, te proteja e te dê muitas vitórias na autoridade e no poder do Deus Todo-Poderoso, que está sentado em um soberano trono de glória e de majestade, em que a terra é o estrado dos seus pés e o céu é o seu trono. Com muita justiça nós atribuímos a Deus essas grandes verdades. Deus que nos abençoe, nos guarde e nos dê vitória e abençoe.